enquanto os irmãos terminam a coleta das ofertas, te pedir que abra sua Bíblia em Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estavam registrados ali: estes são os homens, da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades, e prossegue a listagem. Oremos. Pai, obrigado, Jesus, pela tua presença aqui. Agora, Senhor, ó Deus, nos calamos diante da tua voz, nos dobramos diante da tua glória e te pedimos que nesta manhã tu possas, por compaixão e amor, e por amor ao teu nome, Senhor, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos caminhando por Neemias já há várias semanas, e agora chega o ponto em que os muros estão de pé. Os muros estão de pé, as portas estão colocadas no lugar. Então Jerusalém tem seus muros reconstruídos e as portas podem ser trancadas novamente. Agora aquela cidade que estava em ruínas, vulnerável, aquela cidade que estava vivendo em injustiça, em miséria, pode ser reconstruída. E como vimos domingo passado, agora o Senhor usa Neemias para uma outra obra, para a restauração espiritual e para restaurar a adoração em Jerusalém. Mas é muito importante que vejamos que neste texto, que tem vários nomes, e eu planejei ler todos eles, mas devido ao tempo eu vou lê-lo numa outra oportunidade, porque toda essa leitura é importante. Pastor, o que eu vou ganhar sabendo que os descendentes de Paróis eram 2.172 e que, dentre eles tinha os descendentes de Cefatias também, de Ara, de Paate, Moabe? O que eu vou ganhar sabendo que os sacerdotes, lá no verso 39, eram os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, de Imer, de Pazuri, tinha também os levitas aqui. Isso é importante, você vai ver isso. Primeira coisa que vemos nesse texto aqui, que é importante destacarmos, é que esses são princípios da restauração, que nós não podemos abrir mão, porque por vezes nossas vidas, famílias, igrejas,
também chegam ao ponto de estarem caídos, destruídos, com portas queimadas, com muralhas caídas, numa situação de crise, como estava passando ali o povo de Judá. Então, em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é que Neemias, usado pelo Espírito Santo de Deus, resgata a memória e a identidade que Deus deu àquele povo. Ele está resgatando a memória deles e a identidade, porque aquele povo já estava vivendo há décadas junto com os babilônios e junto com outros povos, porque os assírios misturavam as nações. Então eles viviam com povos de todas as outras regiões, e até esses que tinham voltado para Judá, para a reconstrução do templo e também da muralha, acabaram fazendo pacto e se perdendo, fazendo exatamente aquilo que Deus reprova, se envolvendo com as coisas dos povos pagãos, até mesmo adorando seus deuses, explorando seus irmãos, como nós vimos aqui em capítulos passados. Então no verso 5 diz assim: pois o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Ora, só de você ler esse texto, esse verso, fica registrado para você que é algo importante, porque Deus não coloca algo no nosso coração que não seja importante e relevante. Você crê nisso? Diga amém. Então era importante para aquele povo e para o projeto de Deus, para o plano de Deus, que Neemias reunisse as pessoas, os oficiais, os sacerdotes, todo o povo, os levitas, as famílias. E aí ele reúne e encontra. O que ele encontra? Ele encontra, na verdade, o registro genealógico de onde eles vieram, quem eles são. Aquelas pessoas, eles haviam se esquecido de quem eles eram. Uma das piores coisas e uma das coisas mais terríveis para um ser humano é esquecer quem ele é perder a sua identidade, é se violentar tanto e aceitar essa violência que o mundo faz contra quem nós somos, a ponto de ser desfigurado. E o povo de Deus estava desfigurado. Muitos anos havia se passado, muito tempo havia passado, muitas influências, muitas relações de amizades com quem detestava a Deus, com quem se opunha a Deus, laços de família. Seus filhos casaram-se com as filhas dos povos pagãos, dos arameus, dos filisteus. Eles estavam lá na Babilônia, e a Babilônia os influenciou de tal maneira que eles perderam a sua identidade. O templo havia sido destruído. Aquela geração que chegou na Babilônia, agora gerando filhos, os filhos não tinham mais a referência do templo, de adorar ao Senhor. Os sacerdotes não tinham mais onde servir a Deus. Os levitas não mais ministravam na casa do Senhor. Não havia necessidade dos porteiros trabalharem nas portarias, porque não havia portaria mais. Aquela identidade de povo de Deus, de servo de Deus, foi se diluindo, se perdendo, gerações passando. Eles conviviam tanto com os babilônios, que passaram a ter jeito de babilônio. Eles falavam como os babilônios, eles agiam nos seus negócios, no seu trabalho, como o povo ali da Babilônia, ou como os povos que eles tinham relações. Eles eram tão honestos como qualquer arameu, eles eram tão fiéis a Deus como qualquer filisteu. Eles se perderam. Os seus filhos, eles aprenderam novos hábitos com os filhos da Babilônia.
Os seus muros espirituais foram derrubados e eles perderam o rumo de suas vidas, porque perderam a sua identidade e a sua referência de quem Deus é e o que Deus tinha definido para que eles fossem. Quando uma pessoa está longe de Deus, ela não só desconhece quem Deus é, mas ela também não sabe quem ela é. A identidade genuína e verdadeira de uma pessoa só se manifesta quando ela tem um encontro real com o seu Criador e crê nele de todo o seu coração. É como se um vaso, um instrumento fosse feito e agora ninguém sabe mais para que serve aquilo, porque o seu Criador está longe. Então as pessoas não sabem bem para que serve. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando eu estive em Moçambique como missionário, na cidade da Beira, havia prédios que antes da Revolução e da Guerra, esses prédios, né, a Beira era uma cidade grande. Os portugueses, é verdade, eram os colonizadores. E havia toda a estrutura sanitária naqueles prédios. Então havia vasos sanitários e tal. Quando houve a Revolução, os homens e mulheres que vieram das aldeias expulsaram, né, os portugueses. O que aconteceu? As pessoas entraram, eles não sabiam o que era vaso sanitário. Sabe o que eles fizeram com vaso sanitário? Colocaram plantas, porque não sabiam para que servia. Então virou um adereço, era um jardim, o banheiro virou um pequeno jardim dentro de casa, e as fezes e urina corriam pelas escadarias dos prédios, porque não sabia qual era a identidade daquilo. Desculpe a comparação, né, brutal, mas para que nós entendamos que às vezes quando nós não sabemos quem somos, o inimigo, o mundo, o sistema deste mundo pode fazer conosco o que quiser, porque nós estaremos perdidos e desfigurados. Como é perigoso esquecermos quem somos, de acordo com o único que tem poder para definir isso, que é o nosso Deus, o próprio Deus. Você crê nisso? Diga amém. Você crê que é o Senhor que define quem você é? Não é a Globo, não é o sistema deste mundo, não é o professor universitário, não são as tuas amizades. Quem deve definir e quem tem o poder para definir genuinamente quem eu sou e quem você é o Senhor, o nosso Deus. Amém? Então Neemias está aqui resgatando para eles: olha, vocês são do povo de Deus. Antes de vocês estarem lá na Babilônia, vocês viviam em Judá, vocês viviam na terra que o Senhor Ele prometeu a vocês. Vocês viviam em Israel, terra que o Senhor prometeu a vocês. Vocês não eram apenas comerciantes, vocês eram sacerdotes. Vocês serviam na casa de Deus. Vocês não eram apenas escravos, vocês eram levitas, adoravam o Senhor e cuidavam das coisas do templo de Deus. Vivemos, meus irmãos, no mundo fragmentado, no mundo de vidas quebradas, de lares desfeitos, de instituições públicas abaladas pela corrupção. Vivemos no mundo mau. A própria igreja vive uma profunda crise de identidade e de credibilidade. Nós esquecemos quem nós somos. Às vezes nós nos lembramos quem nós somos aqui na igreja. Aí aqui nós entramos falando: eu sou crente, rapaz. Sou crente mesmo, né? Aí louva a Deus, fala com o irmão, ora por ele. E aí na segunda-feira essa memória já se vai. Aí você chega no trabalho e você se vê não como um servo de Deus, mas você se vê como o profissional. É a dona de casa que na segunda-feira, né, já acorda pensando: o que eu vou fazer? É frango ou vou passar um bife que é mais rápido? Não, a carne está muito cara. Olha as coisas que passam na cabeça, né? Não, vou fazer
uma carne moída com batata para render, preocupações lícitas, mas que por vezes nós esquecemos, na verdade, quem nós somos e nos envolvemos tanto no dia a dia, que nós esquecemos que a primeira coisa que deveríamos fazer ao acordar é dizer: Senhor, obrigado por mais um dia de vida, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu tenho muita coisa para fazer hoje, Senhor, mas eu preciso da tua ajuda, porque eu dependo de ti, uma vez que eu sou teu filho. Sem o Senhor eu não posso fazer nada, mas em ti, Senhor, tudo posso, porque tu és aquele que me fortalece. Se nós começarmos amanhã falando com Deus, nós nos protegemos de nos perdermos durante o dia e esquecermos quem nós somos. Mas isso não acontece só de forma tão atenuada como essa. Por vezes a vida vai passando, nos acostumamos com a religiosidade, mas esquecemos que o Senhor nos chamou para sermos não só religiosos, mas filhos do Deus vivo. O Senhor nesta manhã, Ele quer restaurar em você a identidade que Ele te deu, não uma identidade que o mundo reconhece, mas a identidade que Ele reconhece que Ele tem para você. Nós vivemos no meio de uma sociedade que está doente, que diz que menino pode ser menina e que menina pode ser menino. O que eles estão fazendo? Não é uma questão, relativa à homossexualidade, não. É uma destruição da identidade. Porque quando o maligno destrói a identidade, ele provoca o que aconteceu aqui com Judá. O Judá não estava mais no exílio, eles estavam em Judá, eles estavam em Jerusalém, mas eles continuavam com a Babilônia dentro dos seus corações. A sua identidade havia sido corrompida. Então nós vivemos no meio de uma sociedade bem parecida com a situação de crise de identidade que Neemias vivia. Nós vivemos uma sociedade onde o ladrão não é mais ladrão porque ele não foi julgado no tribunal certo. Ele não é mais ladrão. Não é no tribunal certo, esquece isso. Nós vivemos numa sociedade que não existe verdade, é tudo relativo, a sua verdade, a minha verdade, mas a palavra de Deus quer nos resgatar nesta manhã a identidade que só existe uma verdade. Jesus, Ele é a verdade, Ele é a verdade. Não sabemos quem somos, muitas vezes porque não sabemos de onde viemos e qual é o nosso propósito. Isso aconteceu com eles. Nós não podemos nos conformar com isso, sem o conhecimento de quem somos a partir da palavra de Deus. Nós vamos ser presa fácil para esse mundo desconfigurar completamente você. As coisas no passado que a palavra de Deus recomenda que você jogue fora é o teu pecado, é a velha natureza. A palavra de Deus diz: olha, dispam-se, tirem essa velha roupa e se revistam do novo homem. Isso sim, é necessário abandonar os pecados, mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando aqui na palavra de Deus para resgatar qual é o propósito de Deus na nossa vida, qual é a identidade que o Senhor nos deu. Ela está falando aqui do chamado daquele povo. Qual era o chamado para o povo de Israel e de Judá? Eles seriam a menina dos olhos de Deus, eles viveriam para a glória de Deus, e eles na verdade seriam as testemunhas para todos os povos que só existe um Deus e o seu nome é Senhor. Eles seriam, na verdade, um instrumento de Deus para que pessoas de outros povos conhecessem a Deus, mas não foi isso que aconteceu. O Senhor está falando aqui através de Neemias sobre o chamado, e eu quero te falar nessa manhã: não esqueça qual é a sua identidade em Cristo, não esqueça. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Em Efésios capítulo 1, 4 e 5, diz assim: porque Deus nos escolheu nele
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Nós fomos, antes da criação do mundo, o Senhor olhou e falou: Davi, eu chamo Davi para ser adotado como filho. Todos nós estávamos longe de Deus, todos pecaram, todos estavam destituídos de Deus. O Senhor não chamou a gente simplesmente e estabeleceu para a gente um currículo, que nós iríamos ter uma profissão. Ele nos chamou e escreveu na sua palavra: eu chamo vocês para que vocês sejam meus filhos, para que vocês sejam adotados, porque nós não somos filhos naturais de Deus. Por quê? Porque nós pecamos. Desde Adão, todos que nasceram em pecado, separados de Deus, mas o Senhor te amou tanto, que enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha vida eterna. E em Cristo Jesus, você que era um galho que estava fora da videira, morto, condenado ao inferno, o Senhor, Ele pega você, enxerta na videira verdadeira e diz: a partir de hoje, você é minha filha, meu filho. Quando o Senhor faz isso, o que o Senhor faz? Você já viu que meus filhos, eles são diferentes de mim, mas eles parecem, tem alguns traços meus, não é verdade? Tem o narigão, que eles estão de máscara, mas um nariz bonito, dessa mescla do Brasil, do negro com o índio, com o branco. Ninguém aqui é 100% branco, 100% negro, né? A gente é um povo misto. Já estou vendo algumas áreas assim, mais vazias no Israel. Então a calvície é genética. Gabriel, vou falar alguma coisa de você também aí, para você não ficar de fora. Gabriel ficou olhando para mim como que diz: não fala de mim, pai, não fala de mim. Mas não é assim? Você não vê o Tiago é a cópia do Batista, não é verdade? Você vê o Matthew, mostraram a foto do David pequeno, cópia do David. O filho tem traços do pai. Quando o Senhor diz: eu os predestinei antes da criação do mundo, eu chamei vocês para que vocês fossem adotados como meus filhos, Ele está dizendo: a partir de agora eu limpo vocês, eu tiro essa identidade velha de pecador, essa identidade de inimigo de Deus. Olha isso, irmãos. O Senhor, Ele rasga essa identidade de inimigos de Deus, separados dEle pelo pecado, e coloca agora uma nova identidade: filhos do Deus Altíssimo. Não é só amigo, não é só conhecido. Ele chamou você para ser filho. Crê no Senhor Jesus, entrega a Ele a tua vida e você se torna filho do Deus Altíssimo. E quem é filho parece com o pai, tem traços do pai, ama como o pai ama, dá valor às coisas que o pai valoriza. Ele tem intimidade com o pai, ele vai atender o que o pai fala, ou pelo menos é assim que deve ser. É que hoje nossa sociedade está de cabeça para o ar. Eu já vi filhos pequenos dando ordem para os pais. Isso é um absurdo, porque a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Não é a criança que vai ensinar você. O Senhor, Ele então diz, através de Efésios 1:4: eu escolhi vocês, eu chamei vocês, para que vocês sejam meus filhos, adotados por meio de Cristo Jesus. Então, qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? Qual é a nossa identidade, queridos? Somos filhos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus Altíssimo. Certa vez, um discípulo de Jesus, amado do Senhor, chamado Pedro, ele vê Jesus sendo crucificado
Aliás, veio Jesus sendo preso, e ele que dizia, jurava de pé junto: não vou te abandonar, Jesus. O que Pedro faz? Pedro nega Jesus, nega a sua identidade. Uma das mulheres que estavam ali pelo pátio da casa de Caifás: olha, esse homem, ele andava com esse tal de Jesus. Ele: não, de jeito nenhum, não, eu não. Mais tarde, um outro homem diz: olha, você fala como eles, você tem o jeito deles, você tem esse traço. Você já viu que tem pessoas que você nem fala que é crente, a pessoa olha para você: você é crente, né? São os traços, são as marcas do Senhor. E aí Pedro diz: não, eu não, nem conheço esse Jesus. E sai. 3 vezes ele nega Jesus. E nessa hora, sabe o que diz a palavra de Deus? Os olhos de Jesus lá, Jesus já apanhando, sendo julgado, xingado, encontram os olhos de Pedro. Quando nós negamos quem somos, os olhos do nosso Senhor encontram os nossos olhos e diz: eu te amei, eu te fiz meu filho, e você nega quem tu é. Pedro fica com o coração quebrado, penso eu. E Jesus então vai para a cruz. Jesus sofre por quem? Por Pedro também, por mim, por você. Ele tem suas barbas arrancadas por quem? Se ele não tinha pecado, por tua culpa, pela minha, pela de Pedro. Ele é pregado numa cruz, suas mãos, seus pés são pregados. Jesus e o crucificado, eles não morriam simplesmente de sangrar, não, era uma morte lenta. Eles morriam sufocados nos seus próprios líquidos, porque o pulmão não consegue fazer essa expansão e enche de líquido. Então é um misto de dor, hemorragias, cãibras e asfixia. Jesus morre, então Pedro vê Jesus morrer, ser sepultado, e o que ele pensa? Acabou, neguei Jesus, Jesus morreu, o que eu tenho que fazer agora? Não sei o que fazer, não sei mais qual é a minha identidade. Ele negou Jesus, mesmo Jesus que tinha treinado Pedro, tinha capacitado Pedro, tinha feito dele um discípulo amado, tinha feito Pedro andar com ele por 3 anos, tinha ensinado Pedro até a pregar, porque vendo uma pessoa pregar, você aprende também a compartilhar a palavra de Deus. Pedro era pescador de peixes, e Jesus chamou ele e falou assim: Pedro, segue-me, agora eu vou te fazer pescador de... Então o Senhor mudou a identidade de Pedro, mudou de pescador de peixes, agora ele seria pescador de... E você que antes era inimigo de Deus, você agora é amigo de... Você que era cativo, morto, agora você recebe liberdade. Você que não era filho, que você era inimigo, agora se tornou filho. E Pedro sabia de tudo isso, mas Jesus não ficou morto. Jesus não ficou morto. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Ao 3º dia ressurgiu dos mortos. E sabe onde Jesus foi? Na casa onde seus discípulos estavam. Todos os discípulos que negaram ele, não ficou nenhum. A gente fala de Pedro, mas cadê os outros? Não ficou nenhum. Todos negaram a sua identidade. Mas Jesus é tão compassivo e misericordioso, que Jesus ressuscita e ele vai lá em Jerusalém, na casa onde eles estavam, entra pelas portas e diz para eles: paz seja convosco. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Não fala com Pedro: Pedro, você me negou, hein? Você é um infiel, você não é mole não, hein? Ele não acusa Pedro. Ele entra e diz, o que ele dá a Pedro? Paz. Paz seja com vocês. E o que ele dá mais a eles? O Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo. Não há nada que você faça que mude Deus.
Você pode falhar, mas Ele não falha. Você pode não ser fiel, mas Ele é fiel. Você pode não amar, mas Ele ama. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Pedro não fala nada, mas aquela dor de ter negado Jesus devia estar dentro do coração de Pedro. Jesus visita eles a primeira vez, a segunda vez, mas Jesus passa um tempo sem visitá-los. O que ele faz? Jesus ressurreto. Você entende que nessa hora Jesus está ressurreto? Ok. O que Pedro faz? Diz lá em João capítulo 21, vou pescar. Isso é, vou voltar a ser quem eu era. Quem eu era antes. Eu acho que eu não dou para esse negócio de discípulo. Eu neguei Jesus, eu errei, eu pequei. Eu fiz o que o Senhor reprova. Eu não mereço ser filho, não mereço ser discípulo. Eu não tenho essa identidade. Eu estou acostumado a pecar. Na verdade, eu estou acostumado a pescar peixes. Eu estou acostumado a ser como qualquer homem é, como qualquer ser humano é. Eu estou acostumado neste mundo de dores e de pecados. Às vezes nos lembramos da nossa velha identidade, quando nos sentimos perdidos, longe de Deus. E aí, o que Pedro faz? Vou pescar. Pedro vai pescar, chama outros discípulos e vai pescar. E o que acontece? Jesus vai lá. Quando você esquece sua identidade, Jesus não esquece quem você é. Mesmo quando você esquece quem você é, Ele não esquece. Diz lá, vamos lá em João 21. Aleluia. Você achou? Lá no versículo 1 do capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. E o que Pedro disse? Vou pescar. Foi pescar. Não pegaram nada. Ao amanhecer, verso 4, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o... Você sabia que quando a gente perde nossa identidade, fica mais difícil reconhecer Jesus? Quando você se afasta do Senhor, quando você faz as coisas que desagradam a Deus, quando você esquece quem você é, você passa também a ter dificuldade de identificar quem Jesus é. E aí isso aconteceu com os discípulos. Eles não reconheceram que era Jesus. Olha que Jesus já tinha aparecido para eles ressurreto outras vezes, irmãos. Eles não reconheceram. E aí ele pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Eles estavam a cerca de 90 metros da praia, perto assim. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, obviamente é o autor desse evangelho, João. João é bem cara de pau, né, irmãos? Ele mesmo diz: o discípulo que Jesus amava. Eu vou ser ousado como João, o pastor que Jesus amava, o servo que Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Reconheceu Jesus. Sabe, o primeiro passo para resgatar quem nós somos é reconhecer Jesus, é olhar para Ele, Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco. Olhe para mim. Então o que Pedro faz? É Jesus? Vou até Ele. Aqui começa a restauração da identidade de Pedro.
Quando Jesus se apresenta, ele se lança em direção a Jesus. Não importa se você esqueceu quem você era, o chamado que Deus tinha para você, a missão que o Senhor tinha para você. O que importa hoje, nesta manhã, é que você enxergue que Jesus está falando com você e se lance em direção a Ele, corra em direção a Ele, se apruma e vai em direção ao Senhor. Porque às vezes você esqueceu que o Senhor te chamou para pregar, e você está envolvido em tantas outras coisas. Você esqueceu que o Senhor te chamou para evangelizar, para compartilhar do Evangelho, e você está absorvido por tantos outros compromissos. Você esqueceu que o Senhor te chamou para adorar, como os levitas esqueceram que eles eram levitas. Mas o Senhor te chama nessa manhã a você lembrar de quem Deus fez. Não é o que você acha que você é. Você lembrar o que Deus fez você ser filho do Deus Altíssimo, com uma missão, com uma paternidade, com uma origem e com um futuro, porque os filhos de Deus são salvos hoje e vivem eternamente para a glória de Deus. Porque os homens e mulheres de Deus vivem hoje em comunhão com o Senhor e viverão eternamente. Porque os filhos têm herança. Pedro se lança no mar, vai em direção a Jesus. Ele busca o Senhor, ele quer o Senhor. Eu te pergunto, você quer o Senhor? Você quer que o Senhor restaure em você essa identidade? Você quer que o Senhor renove em você o chamado? Você quer lembrar das coisas que o Senhor prometeu que Ele iria fazer e que Ele vai cumprir? Vai em direção ao Senhor. Pedro chega então até a praia e ele vê Jesus. Jesus já tinha preparado o peixe, Jesus já tinha feito ali um fogo, tinha brasas, tinha peixe. E Pedro falou nada. Não tem vezes que a gente tem dificuldade até de orar, de falar com Deus? A gente está tão envergonhado, a gente está meio frio, meio perdido. A gente sabe que nós precisamos voltar aos pés do nosso Senhor. Pois bem, Pedro então come. Diz aqui o verso 12: Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem você é? João falou que era Jesus. Será que é Jesus mesmo? Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E quando fala mais do que esses, às vezes nós pensamos que ele estava falando só mais do que os discípulos. Ele está falando sobre tudo. Quando a gente vai lá no original grego, é: Pedro, você me ama mais do que este mundo, mais do que esta vida, mais do que estes discípulos. E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Somente até aqui. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes agora Jesus pergunta a Pedro se ele ama? 3 vezes. Sabe o que Jesus estava fazendo? Restaurando Pedro à comunhão com ele, restaurando Pedro ao chamado de ser seu discípulo, seu apóstolo, seu servo, seu filho, filho do Deus vivo. Nessa manhã o Senhor pergunta para mim e você:
filho, você me ama, faz a minha obra, glorifica o meu nome, ensina a minha palavra, evangeliza aqueles que não me conhecem, serve a mim onde você estiver, ser luz no meio das trevas, seja o sal no meio deste mundo sem sabor, não perca a sua identidade. Filho, tu me amas, reconhece que tu és meu filho, reconhece que eu te salvei naquela cruz, reconhece que a tua identidade não é este mundo que te dá, mas sou eu. Filho, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, faz a minha obra. Neemias estava então fazendo o quê? Chamando Judá a se lembrar que eles não eram da Babilônia, que eles não serviam a Azerá ou a Baal, que eles não nasceram por acaso e que eles não teriam um futuro glorioso sem Deus. O Senhor estava chamando através de Neemias o seu povo para reconhecer que eles tinham nascido de Deus. Eles deveriam viver para a glória de Deus, e eles deveriam ser a luz deste mundo. Nessa manhã o Senhor chama a mim e a você para pensarmos na nossa identidade como povo de Deus. Sabe qual é a identidade que o Senhor nos dá na sua palavra? Vocês são raça eleita. Vocês são, propriedade exclusiva de Deus. Diga exclusiva. Você sabe o que é exclusivo? Só de Deus. Só de Deus. Um filho não pode ter dois pais. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Ou você tem essa identidade, ou você está longe do Senhor. Mas o Senhor não veio para falar que você errou, que você fracassou. Ele veio até você para te dar de comer, para alimentar a tua alma e para lembrar quem você é. E aí ele pergunta: filho, tu me amas? Então vive como meu filho. Era isso que ele estava falando para Pedro. Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. Por que você volta agora para ser pescador de peixes e abandona o teu chamado? Abandona a tua identidade. Jesus está aqui restaurando a identidade de Pedro. E Jesus estava no texto original que lemos aqui, restaurando a identidade daqueles homens. Vocês são levitas, vocês são sacerdotes, vocês são o povo de Deus. Tomem sua posição na cidade santa, no reino de Deus, e vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Amém, queridos? O Senhor, Ele chamou a mim e a você, e nessa manhã Ele está nos dando uma sacudida e lembrando: olha, vocês são meus filhos, vocês devem ter as minhas marcas, lembrem-se quem vocês são. O mundo vai dizer para você que você vai até te parabenizar pelo seu trabalho, ou vai dizer que você é do partido A, do partido B, ou que você é negro ou é branco, ou que você é crente ou não crente, ou vai te definir. Mas quem na verdade deve definir quem você é o Senhor. Amém? Também conclua essa palavra, que às vezes pessoas dizem para você: você não presta, você não é ninguém, você não vai a lugar nenhum, você não vai conseguir. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem tem a última palavra. Jesus sabe como agir, Ele sabe como nos levar a bom termo no plano da vida que Ele concebeu para mim e para você. Ele chega diante de Pedro e ele diz: Pedro, assim como você me negou 3 vezes, agora eu te peço, confessa 3 vezes que tu me amas. E sabe o que Pedro foi transformado? Aquele Pedro medroso foi cheio do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, sabe quando
os outros judeus chegaram e falaram: esses homens estão bêbados, falando em línguas diferentes agora, já pela manhã, estão embriagados. Pedro, aquele que negou Jesus, agora ele sabe quem ele é, agora ele sabe qual é a sua missão e seu chamado. Não tem medo de ninguém, não tem medo das pressões, não tem medo de ser politicamente incorreto. Ele se posiciona como filho de Deus que é, e ele usa a palavra de Deus e diz: olha, varões, judeus, o que está acontecendo hoje não é que eles estão embriagados, não, eles estão cheios do Espírito Santo, porque cumpriu-se neles a profecia de Joel. Tudo muda quando nós assumimos a identidade de filhos de Deus, servos de Deus, salvos em Cristo, discípulos do Senhor dos Senhores. Amém? Que nessa manhã você agarre essa identidade e que nada nem ninguém possa tentar te mover dessa certeza de quem você é. Amém? O diabo às vezes vai dizer para você: eu vou te destruir. Você tem que lembrar: eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, tu não podes comigo. Eu vou destruir teus filhos. Eu e meus filhos servimos ao Senhor, os meus filhos estão debaixo dos meus joelhos em oração. Você não vai destruir ninguém, porque o Senhor é por nós. Amém, irmãos? Fiquemos de pé. Essa manhã eu quero, com a graça de Deus, assumir esta posição diante do meu Senhor. A minha identidade como filho do Deus Altíssimo. E dizer ao Senhor: eu te amo, Senhor. Que eu vou apacentar as tuas ovelhas, eu vou fazer a tua vontade. Talvez você já tenha até esquecido qual era o teu chamado. Talvez você esteja acostumado a entrar na igreja e a sair, não se envolver com a obra de Deus, acomodado. Mas o Senhor nessa manhã, Ele tem um chamado para você. Ele tem uma missão para você. Ele está te chamando a assumir essa missão. A identidade nos dá um propósito. Os filhos de Deus têm um propósito. Judá, Israel tinha um propósito de revelar Deus às outras nações. Qual é o teu propósito? De ser um instrumento de Deus onde você estiver. O Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar unção, como Ele deu a Pedro. Ele encheu Pedro com o Espírito Santo. Ele deu sabedoria a Pedro. Certa vez Pedro, diante de homens letrados, de homens cultos, começou a defender a fé, e ele foi tão cheio do Espírito Santo, e o Senhor deu tanta sabedoria a ele, que aqueles homens ficaram confusos e perguntaram: mas esse homem não é pescador? Como que ele fala dessa forma, com tanta sabedoria, com tanta autoridade? Quem deu? O Senhor. O Senhor vai te capacitar e vai suprir todas as tuas necessidades, mas assume diante dele esse teu compromisso, essa tua aliança, de dizer: Senhor, eu vou fazer aquilo que tu me chamou a fazer. Amém. Se você deseja isso também, levante uma de suas mãos. Eu desejo isso. Pai celestial, Deus amado, assim como vemos, ó Deus, em tua palavra, Senhor, o povo de Judá já tinha esquecido quem eles eram, já tinham esquecido, Senhor, ó Deus, quem tu és. Haviam esquecido o propósito deles, tão misturados, Senhor, com o sistema deste mundo que eles estavam. Eles não tinham, Senhor, ó Deus, quase nenhuma diferença dos arameus, dos filisteus, dos árabes. Eles tinham perdido sua identidade, Senhor. Mas nessa manhã nós ouvimos a tua voz, e nós sabemos que no livro da vida está escrito a nosso respeito, Senhor,
e que o Senhor nos escolheu, Senhor, antes da criação do mundo. Senhor, Tu já nos conhecia, porque Tu sabes de todas as coisas, Tu és onisciente, não há nada que Tu não saibas. E o Senhor chamou cada um de nós, e todo aquele, Senhor, ó Deus, que confessar a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador, será salvo, é salvo. Por isso, Senhor, nós erguemos as nossas mãos, declarando, Senhor, que nós cremos que Tu és aquele que nos chamou, Tu és aquele que teve compaixão de nós, Tu és aquele que ouviu a nossa voz quando confessamos: Jesus, Tu és o meu Senhor, Jesus, Tu és o meu Salvador. E o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Nos lavou, nos deu vestes novas e nos deu uma missão. Senhor, de mãos erguidas, Senhor, nós declaramos, nós chamamos Jesus. Apesar de como, Senhor, os judeus, Senhor, ó Deus, na época de Neemias, haviam Te negado, Senhor, nesta manhã, Senhor, nos lembramos também que muitas vezes negamos a Ti, com nossas atitudes, com nossas prioridades erradas, com a nossa maneira de viver. Negamos a nossa identidade, negamos a Ti. Mas nessa manhã, Senhor, nós ouvimos, Senhor, a Tua pergunta: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E respondemos a Tua pergunta, Senhor. Esta resposta é individual. Eu respondo por mim: eu Te amo, Senhor. Eu respondo por mim: eu Te amo, Jesus, eu Te amo. Eu quero, Senhor, ser um homem segundo o Teu coração e viver segundo a Tua vontade. Olha aqui este povo, Senhor, de mão erguida também, Senhor, declarando que Te ama, Senhor. Então restaure em nós a identidade, limpa-nos, Senhor, da influência deste mundo de trevas, tira de nós, Senhor, esses hábitos terríveis que aprendemos, Senhor, ó Deus, neste mundo mal, Senhor, perverso, pervertido. Cria em nós um coração puro, ó Deus, um espírito reto. Edifica em nós a Tua vontade. Faz de nós, Senhor, ó Deus, pessoas, Senhor, ó Deus, que possam ser reconhecidas, ó Senhor, como Pedro foi reconhecido no meio da multidão, como, Senhor, ó Deus, alguém que andou contigo, alguém que Te conhece, alguém que Te ama. Que esta seja a minha identidade, que esta seja a nossa identidade de filhos do Deus Altíssimo. Também, Senhor, ó Deus, oramos declarando que nós cremos que se o Senhor nos adotou como filhos, nós temos em Ti, Senhor, abrigo seguro. Nós temos em Ti, Senhor, ó Deus, proteção firme e poderosa. Nós temos em Ti, Senhor, segurança. Aleluia. Nós não estamos, Senhor, ó Deus, à mercê dos nossos inimigos. Tu és a nossa muralha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus. Bem que os inimigos dos judeus, Senhor, tentaram destruí-los durante a obra de restauração do muro, mas o Senhor os defendeu, e nós cremos que Tu és o nosso defensor. Nosso defensor, mesmo no mundo caído, Senhor, no mundo mau, em crise, nós, Senhor, reafirmamos nesta manhã que cremos que Tu és por nós, o nosso Pai Celestial, que nos adotou em Cristo Jesus. Oh, Senhor, eu creio, nós cremos, Senhor. E mesmo, Senhor, que todo, Senhor, ó Deus, todos que nos cercam digam que não somos filhos, não há nada, Senhor, que nos mova dessa certeza, porque a Tua palavra nos disse nesta manhã que fomos adotados em Cristo Jesus como filhos do Deus Altíssimo. Filhos, não como conhecidos, não, Senhor, como filhos do Deus Altíssimo. Então, Senhor, olha a nossa vida e o nosso coração, dá-nos mais do Teu Espírito Santo,
para que no momento certo, assim como foi necessário Pedro se levantar e pregar, que, Senhor, nós tenhamos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a ousadia para avançar, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que só há um caminho entre os homens e Deus, é o Salvador Jesus. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. Não nos deixe esquecer quem somos. Não nos deixe esquecer quem Tu és, Senhor. Porque disso depende a nossa vida. Agora, Pai, temos terminado este culto, Senhor. Eu Te peço, recebe nossa gratidão, nosso louvor. Que maravilha, que tempo maravilhoso nós passamos aqui contigo, Senhor. Que manhã maravilhosa, gloriosa, Senhor, ó Deus, é essa que Tu nos deste. Nós vamos sair deste lugar, mas não da Tua presença, Senhor. Não ser conosco, Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa. E confirma, Senhor, ó Deus, a resposta de nossas orações nesta manhã. Leva a bom termo, Senhor, o Teu plano para a vida de cada um aqui, Senhor. Para cada um de nós e para todos nós como igreja do Senhor. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso, profundo de Deus Pai, que as consolações, o poder, a unção do Santo Espírito de Deus sejam contigo hoje e para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. Oh, aleluia. Maravilhoso Tu és, Senhor. Maravilhoso, Paizinho amado. Abba, Pai. Abba, Pai. Te adoramos, Senhor. Antes de sair, abençoe teu irmão. Diga a ele: olha, você é filho, hein? Não esqueça, você é filho do Deus Altíssimo.